você do outro lado, seja bem-vindo a mais um Econotalk, o número 8, e hoje a gente tem o prazer e a satisfação de receber mais um convidado aqui de alto nível, né, mantendo a nossa tradição. Desde o começo desse ano a gente está apostando aí na participação de pessoas que conseguem trazer um debate de alto nível para o nosso programa, que conseguem trazer as suas experiências como economistas. E esse programa não vai ser diferente. A gente tem um prazer de receber o professor Wallace Moreira, professor doutor em economia, atualmente lecionando na UFBA. A gente vai entrar em melhores detalhes sobre a carreira dele, mas antes disso eu tenho que dar boa noite também ao meu colega de bancada, Tauan. E aí, Tauan, tudo bem? E aí, Eric? Boa noite, gente. Tudo bom com vocês? Quem fala aqui é Tauan Santos. Sou economista. Eric ainda está se formando, né, Eric? Quase lá. E consultor. E eu não tenho muito mais o que falar, porque aqui a gente está com a presença de um doutor em economia, uma figura assim imensa, e eu vou deixar o Wallace falar um pouquinho dele, falar também dos projetos deles, para a gente começar aí fazer algumas perguntas para tentar extrair algum conhecimento de valor. O conhecimento de valor sempre vai ser, né? Mas um conhecimento bom para a gente aqui nessa conversa, né? Eu falo isso, Wallace, porque hoje em dia está tendo muito boom de podcasts. E muitos desses podcasts é mais um bate-papo, né? Não tem aquele conteúdo denso que agregue mesmo, né? A nossa ideia é trazer algo que agregue as pessoas de certa forma. Bom, então eu vou me apresentar rapidamente. Eu sou o professor Wallace Moreira, professor da Faculdade de Economia, como o Eric falou, graduação em Economia aqui na Faculdade de Economia da UFBA. Meu mestrado e doutorado eu os fiz na Unicamp, né? E, além de professor da Universidade Federal da Bahia, atualmente eu estou pesquisando, sou pesquisador, consultor da CEPAL e pesquisador, consultor do Centro de Estudos Estratégicos do Ministério da Ciência e da Tecnologia, né? Anteriormente eu trabalhava também como consultor do IPEA, mas acabou o contrato, né, que era sobre pesquisas, basicamente daquilo que eu faço, pesquisar a Coreia do Sul, pesquisar inovação e comércio internacional com foco na questão da indústria e inovação. Basicamente, né, são essas linhas de trabalho, são basicamente essas coisas que eu venho fazendo, né? Trabalhando com aula e a pesquisa como consultor e como pesquisador visitante. Eu só queria, então, antes de tudo, dar o contexto para as pessoas, né? O professor Wallace atendeu o nosso convite. Eu tive o prazer de ser aluno dele em Economia Brasileira, certamente uma das melhores pessoas que eu tive na Faculdade de Economia no período que eu estive lá. Tive que sair, né, por razões basicamente profissionais, mas enfim, né, todo o legado aí desses professores que passam pela nossa carreira acadêmica, né, e deixam aí as suas contribuições. A gente fica muito feliz de receber você, Wallace, aqui. Muito obrigado por ter aceito o convite. E vamos nessa, Tauan, sem perder tempo. Só um breve comentário em cima do seu, rapidinho. Como é curioso, né? Alguns professores sempre marcam a gente, né? Pela amizade, também pelo ensino, e eu vejo que o Wallace não é diferente com você, meu amigo Eric. Mas vamos lá. Wallace, se você não quer falar um pouquinho de algum projeto seu, aproveitar que agora está no início do podcast, e aí depois a gente parte para as perguntas. Então obrigado pela generosidade, gentileza. Obrigado, Eric, pelas palavras. Fico muito feliz e honrado. Eu tenho um curso que a gente oferta, né, um curso EAD, eu e o professor Paulo Gala, da FGV. Nós fazemos um curso sobre a Coreia e o sucesso asiático, onde a gente trata ali da trajetória de desenvolvimento da Coreia do Sul e de alguns países da Ásia, né, como algumas análises setoriais de setores específicos, né, como a indústria naval, a indústria de telecomunicações, a indústria aeroespacial na China. Falamos também de Taiwan, né, como é que Taiwan se transformou nessa economia potente, especializada em setores intensivos em tecnologia como semicondutores, até SMC, que é uma das maiores empresas de semicondutores no mundo. Né, e também do Japão, né, nós analisamos também o processo de evolução da economia japonesa, né, como é que o Japão ascende pós-Segunda Guerra Mundial, em particular ali pegando pós-Segunda Guerra Mundial, e depois a gente analisa o que acontece com o Japão pós anos 80, né, em particular ali a crise do Acordo de Plaza, em 1985, o Japão passa a ter uma descendência, uma estagnação, mas ao mesmo tempo são países como o Japão, que não saem da fronteira tecnológica. Então são países extremamente relevantes, interessantes para se entender. A Ásia é uma região hoje que eu considero, né, não só eu, mas qualquer especialista que conhece sabe que é a região mais promissora do mundo. Tanto é que você pegar agora a crise da Covid,
dos países que menos sofreram com a crise estão na Ásia, Japão, Coreia e China, e são os primeiros países a apresentar indicadores de recuperação, ao contrário dos países da América Latina, que apresentam claramente indicadores de retrocesso, de atraso, né, de um processo de reindustrialização e distanciamento, que a gente chama de, na linguagem mais, né, gap tecnológico, tem já a fronteira tecnológica mundial. Então, esse curso é bem interessante, né, é importante. Eu considero um trabalho de muita dedicação minha, do Paulo Gala, do professor Paulo Gala, e ele tá abrindo turmas agora, a gente está abrindo turmas agora, então quem quiser mais informações, a gente está fazendo lives aí semanais, mas até o início de abril, até a primeira semana de abril ali, no início de abril a gente vai ter matrículas, e aí quem quiser pode entrar lá no blog do professor Paulo Gala, se inscrever, fazer o curso que garanto que tem uma boa qualidade, um bom processo de formação. Só reforçando aqui, Wallace, quando sair o episódio, pessoal, vai sair bem no finalzinho da inscrição, então a gente vai deixar na descrição do episódio, quando você estiver ouvindo agora, vai lá, dá esse prestígio ao professor, vê o curso, se gostou, se inscreva e compre o curso, tá? Sem muitas alongas, né? O professor tocou no assunto da Coreia, né? E quem acompanha o Wallace no meio acadêmico e também aí nas interwebs da vida, né? Sabe que a especialidade dele, uma das especialidades, né? É o trato sobre os países da Ásia, né? Em específico o caso da Coreia. A Coreia do Sul, de fato, é um caso peculiar, né, da economia global. A gente tem ali algumas características que a diferenciam, né, em termos econômicos aí de outros países. Apesar de tudo isso, a gente tem basicamente uma raiz parecida, né, com países ali que viveram períodos como a Guerra Fria, né, o próprio pós-guerra em si, essa virada tecnológica que o mundo viveu entrando no século XXI e também, né, na própria virada industrial em si, né, que o século XX teve, a entrada, né, para o futuro. E é inevitável a gente comparar, né, o caso brasileiro e o caso da Coreia do Sul. Há algumas similaridades nesse processo, né, nos processos econômicos, digamos assim, de cada um dos países. Mas apesar de tudo isso, aqui no século XXI, né, nesse começo do século XXI, a gente percebe que ambos os países tomaram caminhos meio diferentes, né? A Coreia do Sul desponta, no mínimo aí há 30 anos, né, como uma economia pujante na região onde se situa. Já o Brasil tem os famosos voos de galinha, né? A gente tem breves momentos de crescimento, momentos de recessão, e de uma forma ou outra o período que o Brasil se propôs a entrar nessa modernidade, né, que se propôs a de fato entrar no século XXI, foi marcado muito pela influência do consenso de Washington, né, nesse consenso neoliberal que, enfim, os efeitos a gente sabe muito bem quais são, né, e o professor pode até tocá-los nesse sentido. E a minha pergunta gira em torno justamente disso, né? A gente tem a comparação das duas economias. Ainda há tempo para aprender com o exemplo coreano, no caso brasileiro? O senhor acha que a gente perdeu o timing dessa virada, né, que a economia precisa? Os métodos, né, que os sul-coreanos tiveram para atingir os seus objetivos hoje em dia, nesse começo do século XXI, ainda são viáveis, né? O que a gente pode aprender com a Coreia do Sul, com a sua história e com o seu presente atual, Wallace? Eu acho que estudar outros países, eu acho que é um objeto de extrema relevância, que nós chamamos de desenvolvimento econômico comparado. Eu acho que sempre é relevante a gente estudar a experiência de outros países para identificar quais as possibilidades de a gente tirar aprendizado disso, né? Entender a Coreia do Sul e também entender o porquê que talvez a América Latina, o Brasil, não logrou sucesso na sua trajetória de desenvolvimento. Por que eu digo isso? Porque até os anos 80, o Brasil tinha uma estrutura econômica à frente da Coreia do Sul, né? É só lembrar que enquanto nos anos 50 o Brasil está na fase do Getúlio, avançando com Getúlio, com Juscelino Kubitschek, consolidando sua trajetória de industrialização, a Coreia estava se destruindo com a Guerra da Coreia, entre 50 e 53. Né? Um país muito atingido, fortemente atingido, com processo de destruição. Ainda, depois da Guerra da Coreia, você tem uma intervenção norte-americana, né, em que a Coreia vai ficar sob domínio dos Estados Unidos até 1962.
quando há um golpe militar pelo presidente Park, do general Park, e aí ele assume o poder e fica no poder até 1979, quando ele é assassinado por um dissidente norte-coreano. E essa trajetória, eu acho que aí é o ponto central que diferencia muito, por isso que eu sou contrário àqueles que acham que a diferença se dá apenas nos anos 80, porque eu sempre defendo que para entender por que nos anos 80 a Coreia ela dá esse salto, tem esse diferencial, é importante entender a construção histórica desse processo, né? E nas minhas pesquisas, minha tese de doutorado, por exemplo, que eu escrevi sobre isso, eu mostro isso, a Coreia tem 4 dimensões na sua trajetória de desenvolvimento e que são essenciais para entender por que a Coreia é um dos poucos países no mundo que conseguiu ultrapassar a armadilha da renda média ou superar sua condição de subdesenvolvido e se transformar na economia que é. Um país, do ponto de vista territorial, muito pequeno, com uma população de 55 milhões de habitantes, ou seja, é o Nordeste. A gente está falando do Nordeste hoje, né? O Nordeste, pegando aqui do Nordeste e comparando com a Coreia, é a Coreia do Sul, uma perspectiva de população. Obviamente que territorialmente é maior. Mas veja, a Coreia, depois do presidente Park, em 1962, ele vai implementar os planos de desenvolvimento, que são chamados planos quinquenais. Então, durante a sua gestão, né, até quando ele morre, nós temos aí 5 planos quinquenais. Esses cinco planos quinquenais tiveram a capacidade de promover um processo de financiamento da industrialização sul-coreana, focado em construção do que a gente chama de construção de capacidades, né, de construção de competitividade. Então, a Coreia investiu muito forte em setores industriais estratégicos, né, evitando, por exemplo, um processo de desnacionalização da economia, criando suas próprias empresas nacionais, que são as famosas chaebols, ou, né, como muitas pessoas não conhecem o termo chaebol, são as grandes empresas sul-coreanas, os grandes oligopólios sul-coreanos, como a Hyundai, a Samsung, a Sky Hynix, a LG. Estou citando aqui as mais proeminentes na perspectiva de nomes no mundo, né, porque principalmente a gente tem umas 30 chaebols aí que dominam uma boa parte do PIB sul-coreano, principalmente o PIB industrial. Então, a Coreia teve essa trajetória de um processo forte de investimento em inovação. A Coreia hoje é o país que mais investe, um dos países com maior investimento como proporção do PIB. O investimento em P&D na Coreia é de 4,8%, acima da OCDE, acima da OMC, acima dos Estados Unidos, acima do Japão e acima da China. Esses países, em geral, tem 13%, os Estados Unidos é 3% alguma coisa, a China 2,48%, a União Europeia 3,1%, o Japão 2,8%, ou seja, a Coreia está numa distância de investimento e inovação brutal. E a Coreia, ela construiu esse processo de avanço nas suas estruturas produtivas, internalizando a capacidade de inovação, internalizando a capacidade de transformações estruturais. E é um fato interessante que a Coreia não promoveu seu processo de industrialização com concentração de renda, ao contrário do que foi feito no Brasil. O Brasil, em 1964, com o golpe militar, vai adotar uma política de regime salarial chamada Circular número 10, que continha o salário dos trabalhadores, e isso se permaneceu até os anos 80, né? Era um crescimento com o salário não acompanhando nem o crescimento da produtividade e, ao mesmo tempo, não acompanhava nem a inflação. Ou seja, eu estou crescendo, promovendo um profundo processo de concentração de renda, né? O que vai resultar em que chega em 1988, nós estaremos com 77% da população entre pobres e miseráveis, de acordo com os dados da PNAD. Isso é brutal, porque era a economia que mais crescia no mundo, uma das economias que mais cresciam no mundo. E a economia coreana, ela não promoveu, embora tivesse no regime militar até 1993, a Coreia fica no regime militar de 1962 até 93, quando há o primeiro processo eleitoral democrático, né, em que não houve um processo de autoritarismo junto com a concentração de renda, com a repressão salarial. Pelo contrário, houve uma repressão aos movimentos sindicais, mas não houve um processo de repressão salarial. Isso fez com que a Coreia tivesse um crescimento com maior equitatividade e distribuição de renda. E um ponto central da Coreia, que eu acho que diferencia de muitos países, é um processo de aliança muito forte entre Estado e setor privado, né? O Estado, ele sempre foi o promotor do desenvolvimento, sempre foi um ator protagonista do desenvolvimento econômico sul-coreano, uma aliança muito forte com as grandes empresas nacionais, e o espírito nacionalista facilitou muito esse processo, né? Você ter uma burguesia interna e nacional, ela é fundamental. Digo isso porque, na minha perspectiva, no caso brasileiro, nós temos uma burguesia que ela é interna, mas ela não é nacional. E isso dificulta muito você ter um projeto nacional de desenvolvimento em que a burguesia, sem a burguesia, ele se torna muito mais difícil. É fundamental pensar no capitalismo
E o papel da burguesia, do nacional, ela é essencial para alavancar e assumir as responsabilidades pelo investimento. Na Coreia era muito comum. Né? Na Coreia, por muitos anos, até o presidente Park, o sistema de metas e punição. Né? Isso é muito comum, toda a literatura identifica isso, que na Coreia os planos quinquenais estavam recheados de subsídios, incentivos, proteção de mercado, reserva de mercado, para que as empresas sul-coreanas lograssem sucesso. E ao não lograr o sucesso, ou seja, ao não alcançar as metas estabelecidas pelo governo, muitas dessas empresas ou eram fechadas ou eram promovidas por um processo de fusões e aquisições, sendo incorporadas pelas empresas vencedoras, né? E isso vai criar um ambiente competitivo dentro da Coreia do Sul, promovido pelo Estado. Né? É o que o Charles Johnson fala, e o Robert Wade, o Peter Evans, são autores que estudam a particularidade do Estado sul-coreano, que é um Estado empreendedor que promove um crescimento aliado à elevação da produtividade com metas e punições. Né? É uma das diferenças, por exemplo, que tem em relação às economias da América Latina. O Fanzilio também cita muito isso, é que existia metas, mas não existia punição. Isso tem muita diferença. E aí a Coreia transita muito fácil para um processo de inovação tecnológica a partir dos anos 80, na fronteira ali com as transformações, com as revoluções do toyotismo, ou com aquilo que muitas pessoas chamam de terceira revolução industrial, entrando na fronteira tecnológica com uma capacidade de internalização tecnológica muito forte. Porque você tem capacidade de internalizar essa tecnologia, de absorver tecnologia, que se construiu a curva de aprendizagem com forte investimento nas estruturas educacionais de forma equitativa, com fortalecimento principalmente dos grandes centros universitários públicos. A Universidade Nacional de Seul é algo extraordinário, é a maior universidade da Coreia, né? E elas estão fortemente vinculadas às empresas, aos grandes chaibos, por leis que promovem esse processo de aproximação com dinheiro financiado pelo Estado. Né? Essas leis, inclusive, financiam centros de pesquisa, centros tecnológicos dentro das próprias empresas sul-coreanas, dentro dos próprios chaibos. A indústria naval é um exemplo de várias leis que existem para promover um processo de aceleração e de internalização da tecnologia, assim como no setor de eletroeletrônicos. Então, acho que a Coreia ela consegue ultrapassar esse momento dos anos 80 a partir de um processo de construção que foi feito já ali nos anos 60. No caso brasileiro, eu acho que a partir dos anos 80 nós abandonamos as políticas industriais e partimos para uma lógica de política de estabilidade e que vai promover, além de um processo de desindustrialização precoce e acelerado, um distanciamento, ou o que nós chamamos na economia de gap tecnológico, brutal quando a gente compara com as fronteiras tecnológicas. Para você ter uma ideia, hoje a Coreia é considerada, pela última pesquisa de indicadores de inovação, a economia que mais inova no mundo. Né? A Coreia é o país que mais inova no mundo e tem vários indicadores que compõem a pesquisa em que a Coreia está em primeiro lugar. E eu acho que foi um abandono. O Brasil abandonou o último grande projeto, de fato, nacional de desenvolvimento, foi o segundo PND em 1977. Depois disso, nós partimos para uma lógica de plano de estabilidade, de abertura, na minha concepção, repito, na minha interpretação, equivocado, amplamente equivocado. Eu acho que uma das suas falas é justamente isso. Nos anos 90, o Brasil ele entra numa dinâmica de stop and go, o voo da galinha, sem profundas transformações estruturais. Nós não temos crescimento sustentável. Além de não termos crescimento sustentável, ele não é elevado. O hiato do produto, chamado na literatura econômica, ou seja, aquilo que nós podemos crescer, aquilo que de fato nós crescemos, é brutal no Brasil. Alguns estudos apontam para um potencial de crescimento de 5%. Nós não crescemos isso há muito tempo. Se a gente pegar aí os últimos 5 anos, a gente está numa trajetória de derrocada brutal. Desde 2015, o Brasil está com 3 anos de taxas negativas de crescimento que chegam a 10%. Isso é muito sério, isso é muito grave. E é engraçado, né, professor, perceber que existe um consenso nacional, né, falando de Brasil, de que com a criação de um ambiente, entre aspas, mais favorável a investimentos, né, a uma desburocratização da economia, a uma maior, eu adoro esse termo, liberdade econômica, né, a gente traria aí a bondade dos investidores, né, da nossa burguesia a de fato se tornar protagonista, né, desse processo que a gente precisa passar. E isso não acontece, né? É uma parte triste, né, da nossa realidade, perceber que a gente perde tempo olhando para uma solução que, historicamente falando, não se mostra viável, né?
Então, eu acho que assim, veja, os próprios estudos do Fundo Monetário Internacional, que é uma das instituições mais entusiastas da abertura do liberalismo, das reformas estruturais, ele reconhece nos próprios estudos que a agenda de liberal, que muitos chamam de neoliberalismo, e eu concordo com o conceito, né, ela falhou. Tem um estudo do Fundo Monetário Internacional, publicado em 2016, chamado Neoliberalismo Oversold, que basicamente diz, olha, a gente prometeu um monte de coisa e que não se cumpriu. Pelo contrário, o crescimento ele se tornou mais instável e a desigualdade social aumentou. Então, empiricamente falando, cara, eu estou falando do ponto de vista empírico, o Brasil vem adotando essa agenda de reformas, de aberturas, e que não tem promovido crescimento sustentável. E sempre a mesma agenda e a mesma resposta porque não foi feito da forma como deveria ser. Tem que fazer mais reformas. A legislação trabalhista praticamente não existe mais no Brasil, né? A reforma trabalhista, ela desconstruiu. O que nós temos hoje são indicadores de um nível de precarização das condições do mercado de trabalho brutal. A Coreia do Sul passou por essa reforma trabalhista também no início dos anos 90, a partir de 1993, o governo Kim Il-sung adotou uma agenda de abertura na economia sul-coreana. O resultado foi a crise de 1997, similar que aconteceu aqui no Brasil em 1999, mas lá eles aprenderam com isso. Eles retomaram a política de ativismo do Estado, tanto é que o presidente atual, o presidente Moon, né, ele tem retomado os direitos trabalhistas por causa do nível de precarização que aconteceu na Coreia do Sul. E a gente está falando de um país que tem uma taxa de desemprego de 4%, em plena crise. 4%. É uma taxa de desemprego que nós não alcançamos nem no pleno emprego no Brasil. Entende? Nem no nosso melhor auge de crescimento, que foi no período recente, ali nos governos do PT, em que havia uma taxa de desemprego menor e nós não tínhamos esse percentual. Tá? Então, eu acho que empiricamente, né, do ponto de vista histórico, concreto, essa agenda já se mostrou falha. Ela cresce e depois cai, cresce, cai. Um crescimento insignificante, pífio. Né? E isso faz com que a economia brasileira, uma das maiores economias no mundo, e, na verdade, que agora deixou de estar no top 10, né, do ranking de PIBs no mundo, está perdendo dinamismo cada vez mais. Então, eu acho que essa agenda, eu considero isso, eu considero, Eric e Tuan, porque na economia, vocês né, são economistas, sabem muito bem disso. A economia tem várias vertentes de pensamento. Eric ainda é estudante, viu, professor? Só para... É só pra me expor isso aí? Só pra expor. É só pra me expor isso aí? O menino aqui, Eric é estudante, ele não é economista. Beleza. Eu considero economista já. Mas obrigado, veja, a economia ela tem várias vertentes. Se vocês pegarem a entrevista, por exemplo, do Gustavo Franco no Roda Viva de segunda, eu não assisti, mas vi alguns trechos. Ele insiste na mesma agenda, né, de achar que o câmbio valorizado é algo bom para o país. O câmbio valorizado levou o Brasil a uma crise brutal em 1999. Ele acha que privatizar banco... Eu fiz um artigo agora que foi publicado, que está no site da Revolução Industrial Brasileira, mostrando como os bancos públicos são instituições fundamentais na trajetória de desenvolvimento da Coreia do Sul, né? O Banco Industrial, o Banco de Desenvolvimento, o Banco de Estímulo das Exportações e Importações, porque na Coreia você tem 8 bancos que são responsáveis por setores específicos para financiar. Então, veja, você tem uma Chaibol, uma Samsung da vida, que tem quase 20% do PIB industrial, e mesmo assim ela tem financiamento do governo para exportar e importar, entende? Então, os países no mundo, o Banco de Desenvolvimento da Alemanha tá torrando dinheiro para financiar a indústria 4.0. E aqui no Brasil você tem economistas, né, que defendem, né, a privatização do banco. Então, o que eu quero dizer na economia nós temos várias vertentes. A minha questão do ponto de vista histórico, concreto, qual é a agenda que está dando certo? Qual é a agenda que está levando os países ao desenvolvimento, ao crescimento? Eu considero que a agenda que eu defendo, a agenda que eu identifico como a mais viável, não fala melhor, fala mais viável, ela dá certo na Ásia. A China, a Coreia, esses países asiáticos, eles estão transitando para essas fronteiras tecnológicas, eles estão na fronteira tecnológica, enquanto a gente aqui está patinando e passando por um processo profundo de retrocesso, não só econômico, do ponto de vista de crescimento, mas também do ponto de vista de estrutura industrial, do ponto de vista de fronteira tecnológica, do ponto de vista social também. O crescimento da pobreza no Brasil, com a crise econômica, ele é brutal, a desigualdade social no Brasil ela é brutal, né? E isso não pode ser naturalizado, achar que isso é normal. Não é normal, isso é resultado de políticas públicas. A precarização das condições do mercado de trabalho no Brasil hoje, 30% da força de trabalho no Brasil hoje ela é subutilizada. Subutilizada significa que são pessoas que estão procurando emprego para trabalhar mais horas por dia e não conseguem.
né? E isso é muito grave. Né? O número de pessoas com emprego sem vínculo trabalhista está aumentando de forma brutal, ou seja, são pessoas sem proteção trabalhista nenhuma, que em uma crise como esta, ficam numa situação de vulnerabilidade muito grande. A gente está falando de um país, cara, que comer carne é luxo. As pessoas não têm, é privilégio. Então, isso não é natural. Isso não pode ser considerado natural e nem aceitável, entende? Um dos maiores produtores de carne do mundo, né? Diga-se de passagem. Pois é. Em um momento da sua fala, você fala que os países asiáticos investiram muito em pesquisa e desenvolvimento, certo? E sabemos que o capital humano é composto de diversos fatores, e um desses fatores também é a pesquisa e desenvolvimento, educação, treinamento e etc. Contudo, como o meu amigo Eric perguntou acertadamente, a Coreia do Sul teve um desenvolvimento muito diferente, muito fora da curva, né? Muito exponencial comparado ao Brasil. Para o senhor, o motivo desse desenvolvimento deu pelo elevado investimento em educação e, como consequência, a elevação do capital humano dos indivíduos sul-coreanos? Geralmente eu sou crítico ao conceito de capital humano porque leva em consideração como se o trabalhador negligenciasse. Capital humano, a gente está falando de trabalhador. Ele não é um ativo, ele é uma força de trabalho numa perspectiva que gera valor, que cria valor através da exploração da força de trabalho. Então, é nessa perspectiva que eu penso. Eu estou falando assim, considerando que como que se trata na literatura o capital humano, né? Geralmente eu tenho muita aversão ao conceito de capital humano, mas vamos lá. Veja, a ideia da Coreia, cara, tem muitos estudos, muitos. Aqui no Brasil é a coisa mais comum. A primeira pergunta, quando a pessoa fala da Coreia, ela pensa logo na educação. Lá se desenvolveu porque a educação, tinha educação. Cara, a Coreia até 60 tinha 80% da população semi-analfabeta. Em 20 anos, antes de chegar nos anos 80, em 1970, ali no início dos anos 80, a Coreia já tinha acabado com o analfabetismo. De fato, a Coreia tem um investimento muito forte na educação em todos os níveis de forma equitativa. Ao contrário do que muita gente diz, e eu vejo muita gente falar besteira sobre isso, a Coreia investiu mais na educação de base, nunca foi investir no nível superior. Isso é mentira, isso não procede. Qualquer estudo sério que tenha os indicadores, eu indico, por exemplo, o livro do Kim Sung-kim, né, da imitação à inovação, tem um capítulo que ele vai mostrar como que se deu o processo de formação educacional na Coreia, ou seja, como é que se construiu, né, esse processo de uma mão de obra altamente qualificada. E isso se deu associado, veja só, o processo de desenvolvimento educacional na Coreia, ele se dá de forma associada ao desenvolvimento das forças produtivas, das estruturas produtivas. Então, na medida que você vai avançando do primeiro para o segundo, para o terceiro, quarto, quinto plano quinquenal, avançando nas estruturas produtivas, a Coreia ia direcionando o processo de formação educacional em todos os níveis de acordo com essas necessidades. Tanto é que a Coreia é um dos países com o maior número de engenheiros por 100 mil habitantes no mundo. Isso não é pouca coisa. Né? Não é à toa, como eu citei no início da minha fala, que a Coreia tem como proporção de investimento em pesquisa e desenvolvimento 4,8, é uma das maiores taxas do mundo. Por que isso? Porque a Coreia tem a clareza que para você inovar, você precisa formar mão de obra qualificada e mão de obra específica para setores específicos. Então, o que eu quero mostrar com isso e dizer é: a Coreia, ela vai desenvolvendo seu processo de formação educacional, né, e veja até formação de nível técnico. A Coreia nos anos 60, 70, porque a formação do técnico ela tem que ser muito mais rápida do que no ensino superior. E com o avanço da industrialização de forma rápida, a Coreia também investiu muito pesado nos cursos técnicos. Né? Então, a Coreia ela vai desenvolver seu processo educacional, seu sistema educacional, de acordo com o processo de desenvolvimento das suas estruturas produtivas. O que eu quero dizer com isso é que a educação por si só, ela não seria o suficiente para transformar a Coreia nesse país de sucesso, nesse case de sucesso. A educação, ela foi desenvolvida associada a um processo de transformação das estruturas produtivas. O que vai acontecer na Coreia é muito interessante, é que pós anos 80, no início dos anos 90, os governos sul-coreanos começaram a identificar que as empresas sul-coreanas, os grandes chabuas, contratavam muito empresas de consultorias estrangeiras, né, para promover o processo de inovação, de pesquisa e desenvolvimento. E o que o governo vai fazer? Vai criar leis, tem várias leis que são criadas em 1994, 1998, 2001 e 2006, que são chamadas leis de aproximação
indústria e empresas, ou também, ao mesmo tempo, como o professor Kyung Lin, que é um professor da Universidade Nacional de Seul fala, é um processo de formação de consórcio público-privado, onde o Estado, através de leis, aproximou as universidades, né, das empresas, para que o conhecimento e a formação dessa mão de obra tivesse aplicabilidade. Ou seja, eu não vou sair expandindo o curso do nada. A expansão de cursos específicos está de acordo com aquilo que os seus setores industriais, estratégicos estão precisando. Então, como a Coreia hoje está na fronteira tecnológica, o nível de formação de engenheiros, né, é muito elevado, sempre foi muito elevado. E a cada tempo que passa, com a fronteira tecnológica agora, com a robotização avançando, a Coreia investe mais e mais em educação associada, repito, a essa questão das estruturas produtivas. E aí tem uma questão, cara, que é chamado elemento cultural. A Coreia, tradicionalmente, pela formação cultural deles, tem um processo de disciplina que é muito forte. E isso não se copia. A gente tem nossas características culturais que diferem muito das características culturais asiáticas. É por isso que para muitos ocidentais é muito difícil entender países asiáticos, porque não dá para você entender a Ásia com a cabeça de um ocidental, porque tem elementos ali muito diferentes. O pessoal fala assim, mas lá a Coreia é um dos países com o maior número de suicídio no mundo. Entende? A pressão pelo sucesso é muito forte, mas é cultural. Não é assim, isso é desumano. Desumano para gente que tem uma perspectiva, uma interpretação ocidental. Eu não estou relativizando a exploração da força de trabalho, né, o excesso de trabalho. Mas a jornada de trabalho na Coreia é de 14 horas. Chegou a ser 16. Hoje, por lei, são 10 horas, né, por lei. E mesmo assim, com o governo fiscalizando constantemente, porque as pessoas, pela doação, pela busca do sucesso, pela pressão pelo sucesso, né, ela se doa ao máximo, trabalha com jornadas de trabalho extremamente extensas. Né? Os jovens, os estudantes, eles têm que fazer testes todos os anos. Então, a juventude, os jovens na Coreia vivem em função de ter uma boa formação para passar nesses testes. Então, anualmente, eles fazem testes pelo regime de avaliação escolar na Coreia do Sul. E esses testes fazem com que as famílias despendam da sua renda, quase 30% da sua renda, para a formação educacional dos seus filhos, né, para que eles possam estar na fronteira. O sonho de qualquer filho de um sul-coreano é entrar na Universidade Nacional de Seul, e isso é algo muito difícil de acontecer. Então, veja, é um processo que, além de você ter um processo de construção de políticas públicas na formação educacional, que estar associada à construção das cadeias produtivas, né, em setores estratégicos, que também tem um elemento cultural. Show de bola, show de bola. Eu realmente não sabia sobre isso, né, que o senhor apontou realmente do desenvolvimento, sobre essa modificação toda que a Coreia do Sul investiu em educação e por aí vai. É porque acaba que algumas informações chegam a gente meio deturbadas. Por isso que é interessante a gente sempre... Muito comum, cara. É muito comum. Quando eu comecei a estudar a Coreia, foi uma das coisas que eu mais me debati. Porque tem um estudo, Taiwan, do Banco Mundial, foi publicado em 1993, The East Asian Miracle. Né? É uma revisão do estudo deles, publicado em 1987, que eles usam esse conceito, capital humano. Por isso que ele é muito disseminado, né? E eles usam isso como principal argumento de que o grande sucesso da Coreia se dá em relação à formação do capital humano. Tem muitos estudos que fazem a crítica a esse estudo do Banco Mundial, o Asian East Miracle. Né? Um deles é da Alice Amsden, outro do Chung. Tem vários trabalhos do Daniel Hodrup, do Stephen Hagar, do Charles Jones, vários trabalhos que mostram que é um estudo que reconhece marginalmente as políticas públicas e foca muito na questão da formação de capital humano. E esse estudo se disseminou aqui no Brasil, e muita gente que nem sabe que esse estudo existe, tá, reproduz isso. É por isso que virou um senso comum. Então, o meu trabalho também é desconstruir isso, cara. E olha que é um debate constante que eu passo, que eu atravesso, para mostrar o que de fato tem promovido o desenvolvimento econômico da Coreia do Sul. A educação é variável relevante? Sem dúvida nenhuma, mas não se pode limitar, e não só em relação à Coreia, é país do mundo nenhum. O Brasil pode investir em educação até a hora que for. Se não tiver outras forças produtivas se desenvolvendo, o Brasil não vai para lugar nenhum, cara. Você vai formar engenheiro para quê? Eu concordo com você em relação a jorrar, né? Falando nesse termo, assim, jorrar dinheiro no setor de educação sem ter um propósito, um fim realmente com tanto dinheiro com esse investimento. E o senhor falou aí também de alguns autores. Um dos autores que eu vi sobre o capital humano foi o Lin Schutz. Acredito eu que ele foi um dos percussores a
fomentar esse conceito de capital humano, que, querendo ou não, acaba sendo disseminado, né? Mas é bom a gente conversar com o especialista, porque eu realmente não sabia, eu gostei muito do seu ponto de vista. Realmente eu concordo com muita coisa. Então é muito comum, assim. Quando a gente trabalha, por exemplo, com economia e teoria neoclássica, a gente chama as pessoas de agentes, concorda? Família. Eu sou o contrário, cara, porque você suprime o conceito de classe, entende? Porque o que eu trato, na verdade, como eu trato, por exemplo, se a gente for estudar economia política, o Marx, o Smith, o Ricardo, veja, eu estou falando de autores liberais, clássicos, tirando o Marx, o Malthus, a gente trabalhava com o conceito de classe. Quando tem o surgimento da escola neoclássica, substituímos o conceito de classe pelo conceito de agentes, para dar a impressão e a ideia de neutralidade nas decisões ou de decisões similares em que buscam, da mesma forma, a maximização da utilidade, do desejo. Né? Então, quando, na verdade, nesse sentido, não teria conflito de interesse entre a sociedade. Se você tratar a sociedade como classe, há conflitos de interesse. O interesse da classe trabalhadora não é o mesmo interesse da classe proprietária dos meios de produção. São interesses conflitantes e, portanto, é uma sociedade que vive em conflito, em tese e na prática. Mas quando se trabalha com o conceito de agentes, usar o conceito de agentes não é algo trivial. Né? Eu acho, e sempre defendi isso e falo isso, é algo muito bem estratégico e pensado. E trabalhar com o conceito de capital humano e não falar de trabalhador é a mesma coisa que se tem hoje, então, que é uma coisa que me irrita profundamente, chamar trabalhador de colaborador. Que colaborador? O cara é trabalhador, ele é assalariado, ele não é proprietário, ele não é o proprietário daquela empresa, ele é um trabalhador, ele faça alguma coisa para ver se ele não vai ser demitido. Então, que colaborador? Ele é um trabalhador, um assalariado, que ele é explorado. E isso é da natureza do capitalismo, não tem problema nenhum, entende? É assim que se dá a construção das relações capitalistas de produção, através da exploração da força de trabalho em troca de um salário mínimo. E há esses conflitos de interesse, mas a ideia, né, que passa por esse conceito de capital humano, por esse conceito de colaborador, é a lógica da meritocracia, como se todo mundo pode, todo mundo quer, só basta querer, basta construir. O que mais tem disseminado hoje na literatura são esses livros de autoajuda que usam muito esses conceitos. Esse conceito de meritocracia é uma piada, assim, professor, de muito mau gosto aqui no Brasil. Real, é uma piada sórdida. Se você chegar a falar assim, não, no Brasil precisa ter meritocracia. Meu amigo, vamos sair, pegar um busão, para você ver se realmente no Brasil precisa de meritocracia, né? É uma piada sórdida, uma piada de mau gosto. Mas enfim, professor, para a gente não tomar muito seu tempo, eu vou deixar o Eric fazer aí a sua segunda pergunta e depois eu faço a minha e concluímos o episódio. Vamos nessa. Que aula, só tenho a dizer. Vamos para minha segunda pergunta. Professor, o senhor até citou aí um tweet famoso, né, que na verdade, eu vi que o senhor respondeu um tweet da Luísa Trajano no Twitter, comentando justamente sobre esse aspecto do colaborador e do trabalhador, né? Que eu achei excelente a tirada também, eu concordo, e é justamente sobre esse ponto, né? Do Twitter, das redes sociais, né? A gente sabe que existe hoje em dia essa democratização que é incrível, né? Do acesso ao conhecimento, e no nosso caso, né, como economistas, tá, segundo o professor Alisson, eu sou economista, então me respeita, a democratização da ciência, né, para o público em geral, e a rede social tá aí para isso, para ser um dos principais motores de propagação desse conhecimento, que é, enfim, importantíssimo, né, as pessoas terem. Porém, a gente cai na seguinte armadilha, né? Tem muita gente falando, tem muita gente lendo, tem muita gente escrevendo, e acaba que você tem ali um infinito de variáveis, né? O que, em termos básicos, assim, pode se tornar algo legal, porque, né, quanto mais diverso, quanto mais plural o debate é, mais rico, né? Ele tende a ser. Porém, a gente também cai naquela superficialidade que a própria rede social tem, né? Como sua própria natureza. A gente sabe que o Twitter aí até um dia desse tinha 140 caracteres. Um vídeo do YouTube só chega às pessoas ali com uma minutagem que, sei lá, não pode passar de 15 minutos, né? Passando de 1 hora. Só se for muito bom mesmo, como o Conexão Xangai sem rasgar cedo aqui. Ou podcast ao vivo, a gente tem algo do gênero para passar de 1 hora. Exatamente. Então o conteúdo em si, ele precisa ser condensado, né? Existe um estímulo de quem na verdade, a gente espera, né, que existe esse estímulo das pessoas que propagam esse conhecimento, né, para que as pessoas vão atrás da biografia, né? O próprio Paulo Gala fala muito nisso, né? Vão ler. Então, essa superficialidade existe, né? Não é à toa que
os próprios economistas em si estão cientes disso e estimulam as pessoas a lerem, né? Nesse cenário específico, o senhor acha que é algo, no fim das contas, positivo? É algo que a gente tem que ter cuidado no futuro, assim, sei lá, da gente ter economistas formados no Twitter, por exemplo, não é com Twitter? Ou, no fim das contas, pode se tornar algo de fato positivo, assim, no geral? Assim, eu acho que, antes de mais nada, a gente tem um problema no Brasil, no caso particular do Brasil, que é uma grande imprensa altamente oligopolizada. Do ponto de vista de economia, né, o ideal seria a concorrência perfeita, ou seja, é um exemplo de que concorrência perfeita não existe nos grandes meios de comunicação, no Brasil mais ainda. Né? E essa grande imprensa, tanto impressa como também televisiva, rádio, elas têm uma agenda. E fica muito expresso, muito claro na defesa, por exemplo, de uma mesma agenda econômica por todos eles. Né? Se você lê o Globo, se você lê a Folha, se você lê o Valor Econômico, se você lê o Estadão, a linha editorial econômica é a mesma agenda, cara, a mesma defesa em apoio à reforma trabalhista, em apoio à reforma da Previdência, em apoio às privatizações, ou seja, o campo da economia chamada heterodoxa, ela não tem espaço. E quando tem espaço é uma vez ou outra. As redes sociais, elas corroboram muito nesse sentido, para que nós tenhamos oportunidade de expor uma visão alternativa, crítica, né? Entretanto, não é o mesmo espaço, né? Por exemplo, você falou da crítica que eu fiz a Luísa Trajano. Beleza, ali viralizou, mas ela viraliza dentro do que as pessoas chamam de uma bolha. Eu não consigo furar essa bolha para é diferente de um impacto, por exemplo, no Jornal Nacional, num debate na Globo News da vida, percebe? Porque numa grande meio de comunicação ainda ele tem um impacto muito maior do que as redes sociais. Agora, isso é preocupante, não é só a questão das redes sociais. As pessoas estão abdicando da leitura, né? E cada vez mais os textos de jornais, né, eles vão se reduzindo, eles vão se transformando em 2, 3 parágrafos, porque as pessoas não leem muito mais do que isso. Né? E o Twitter, então, e as redes sociais, eles têm que serem usados de forma estratégica como disparo de ideias e tentar provocar aquilo que você falou, Eric, do Paulo Gala fala sempre, provocar as pessoas a buscar algo mais profundo dentro do debate, né? Então não dá para, por exemplo, eu definir ou construir uma crítica mais aprofundada no Twitter. No Twitter, o que a gente tem que fazer ali são provocações, disparos, para que as pessoas percebam que há visões alternativas. E quando se fala em economista de mercado, ou quando se fala mercado, por exemplo, o mercado não está englobado todo mundo, cara, não engloba todo mundo. Quem que é o mercado? Né? Você compra ativos financeiros, beleza, comprei R$1.000, você em nada é a mesma coisa do mercado. R$1.000 em títulos ou em ações não significa muita coisa. A sua participação no lucro, né, na acumulação de lucro do país é insignificante. A gente está falando de mercado do grande capital, que tem poder de interferência nas decisões, né, dos agentes que nos representam no Congresso, nas decisões do presidente. Tá aí o governo Bolsonaro para comprovar isso, entende? Então, as redes sociais, elas precisam ser usadas como disparos, como para mostrar que existe uma linha alternativa de debate que proporciona uma visão diferente daquilo que é apresentado pelos grandes meios de comunicação, né? Onde os economistas, aí considerando particularmente a economia, né, os economistas heterodoxos mais críticos dessa agenda não tem espaço. A gente usa, mas eu acho que existe o limite dessa bolha, entende? Furar essa bolha é um grande desafio. Mas eu acho que para além, cara, também da questão das redes sociais é a linguagem. Eu acho que os professores, né, a gente tem que sair de uma linguagem acadêmica, técnica, e a gente tem que chegar nas bases, cara, chegar na sociedade. Não dá para ficar falando de economia com termos técnicos em que se distancia muito das pessoas, as pessoas entenderem, né, aquilo que nós estamos conversando. Quando se fala que houve um aumento da Selic, as pessoas têm que ter clareza qual o impacto isso pode ter na vida dela. O que significa aumentar a Selic? Que medida aumentar a Selic em 0,75% vai resolver o problema de uma inflação que tem mais uma dimensão cambial do que, de fato, a inflação de demanda? Como é que a gente pode explicar para a sociedade esses elementos? Então, eu acho que as redes sociais, elas funcionam como elemento de disparos, mas elas não podem ser um processo de formação intelectual das pessoas. Elas podem ser usadas como um instrumento de divulgação de ideias, de trabalhos, para que as pessoas busquem algo mais denso. Não pode ser o fim, né? Não, é um instrumento. Eu acho que é um instrumento de embate de ideias. À medida que eu tenho a possibilidade de enfrentar
não é enfrentar, mas fazer provocações a uma Luísa Trajano e outras pessoas, eu estou mostrando para um público que aquele conceito tem problemas. Como ela chamou, o nosso colaborador. Eu falei, colaborador desde quando? Ele é seu trabalhador, ele é um explorado, ele é um assalariado. Se ele fizer alguma coisa que não condiz com aquilo que você acha bom, amanhã você manda demitir, pronto, acabou. Então ele não é colaborador, ele é um trabalhador, um assalariado, entende? Classe trabalhadora, é isso. Ele promove, né, ele é a essência ou a origem do lucro acumulado pela sua empresa através de um trabalho que ele está sendo remunerado, contratado. Ele é isso, ele não é colaborador. Foi essa provocação. Tem uma mentira nisso, né? Não tem nenhum exagero, nenhum apelo emocional. Não, mas ideologicamente, você chamar a pessoa de colaborador, ele tem impacto, porque dá a ideia que a pessoa se sente da empresa, proprietário da empresa, vista a camisa, seja líder, entende? Sim. Tem até um sentimento que eu acho assim, um sentimento não, né? É uma frase que eu acho maravilhosa, assim, nesse meio, principalmente empreendedor, né? Sinta-se dono, né? Pensamento de dono, né? Então você tá... Eu vi essa frase especificamente num supermercado aqui de Salvador, que eu não vou citar o nome, né? Porque, enfim, quando eles quiserem nos patrocinar, a gente vai citar aqui. Tinha um outdoor gigante, assim, não outdoor não, uma comunicação visual gigante na área de funcionários com os lemas da empresa, né? E um deles era o pensamento de dono. Enquanto isso, lá tinha 50 caixas se desdobrando durante, no mínimo, 6 horas seguidas, né? Trabalhando que nem condenado, enquanto o cara lá em cima tá, de fato, lucrando como dono, né? E quem tá embaixo não tá ganhando como dono. Isso é mais um... É mais de um artifício que as empresas utilizam para motivar as pessoas. Chamar de colaboradores, botar as noções, os valores. Isso, porque, assim, eu acho que entra muito nessa questão, cara, de tipo assim, do que é da meritocracia, do capital humano. Eu acho que esses conceitos estão todos relacionados, né? Seja líder, capital humano, meritocracia, entende? Todos esses elementos, eles estão vinculados à ideia do individualismo metodológico neoclássico. Você pode, você consegue. Agora, professor, uma pergunta. Você falou de que as redes sociais não podem formar economistas. Eu tenho uma pergunta que não quer calar. O que você acha desses economistas sem diploma, como esses ANCAPs? É brincadeira, cara. Você não precisa responder, é só uma piada mesmo, porque você falou da formação e tem duas figuras que serão muito bem-vindas caso queiram participar aqui, que é o Rafael Lima e o Paulo Cogos. Eles são duas figuras muito engraçadas, porque eles se denominam economistas só porque leram um punhado de livros austríacos. Isso eu não estou falando no tom crítico, é o que eles mesmos falam, né? E é como você falou, não tem como fazer uma formação de economia só pelas redes sociais, né? Mas se você quiser responder, pode responder. Só foi mais um tom de... Eu não conheço, cara. Assim, eu sou muito honesto do ponto de vista intelectual, tá? Eu não os conheço, né? Eu respeito... Faz muito bem não conhecer, professor. Continue se conhecer. O Eric sabe, eu tenho vários defeitos, cara, né? Mas uma coisa eu acho que tem um de qualidade, eu tenho uma honestidade intelectual muito grande. Eu não entro em nenhuma temática que eu não conheça, cara. Se você me perguntar, por exemplo, hoje um aluno terminou a aula e me perguntou, professor, o que você acha da economia alemã? Então eu falei, cara, eu não sei, eu nunca estudei Alemanha. Eu não teço comentário sobre algo que eu não conheço. Se você me perguntar da Coreia, do Japão, da China, eu vou discutir com você aqui e ter coragem de ir para embate com qualquer um, cara, no Brasil. Com qualquer um. Porque eu estudo isso, não sou o melhor, mas estudo, eu me aprofundo, eu tenho conhecimento e tenho condições de ir para um debate, né? Então, uma coisa que me preocupa muito é pessoas que querem saber de tudo, sabe? As pessoas leem um livro e acham que já é especialista sobre algo. Não é bem assim. Hoje eu estava conversando, participei de uma reunião a tarde inteira, das 2 até as 5, de um projeto da CEPAL que eu trabalho, da Comissão de Estudos para a América Latina, em que a gente está discutindo a China, né? E aí a gente está discutindo alguns textos e o andamento dos trabalhos de pesquisa. Eu falei assim, olha, cada vez que eu leio mais sobre a China eu fico confuso, né? Eu vejo que como é complexo entender a China. A Coreia tem mais de 15 anos que eu estudo a Coreia. Então eu tenho muita segurança do que eu falo da Coreia, porque tem 15 anos. A China tem mais recente, eu tenho 6 anos lendo sobre a China, né?
Então, assim, é algo complexo. Aí, quando eu vejo pessoas falando da China, falando da Coreia, falando de economia, e aí o cara que está falando de economia quer falar de psicologia. Se você me acompanhar nas redes sociais, você nunca vai me ver falando de Covid, cara. Eu não sou da área de saúde, eu não falo daquilo que eu não conheço. Então, eu acho que o grande problema, aí você me perguntar da questão das redes sociais, essas questões, é pessoas querendo falar daquilo que não dominam, né? E aí, isso, muita gente que, lamentavelmente, não tem informação suficiente, toma como verdade. Isso é um problema. Porque essa verdade pode ser desconstruída quando ela se debate com alguém que conhece o tema. E dependendo da situação, pode ser vergonhoso. Né? Pode ser um momento extremamente constrangedor. Então, assim, eu não os conheço, né? E não faço nenhum tipo de julgamento. Eu estou fazendo uma análise geral do que eu acho que acontece muito nas redes sociais, né? No mundo todo. Eu dou aula desde 2007, né? Comecei a dar aula, estava no meu mestrado ali. E eu já vi muito isso, né? As pessoas fazerem comentários, alunos. Eu sempre falo para meus alunos, a gente não pode trabalhar com senso comum, a gente tem que trabalhar com evidências, né? Senso comum, cara, a gente deixa para lá fora, para as pessoas que não são da área específica, né? Eu convivo muito com isso, né? Eu, por exemplo, tenho o Conexão Xangai que vocês citaram. Quando o Elias fala sobre a China, o Elias Jabor, eu prefiro ouvir, porque o Elias tem muito mais domínio, conhece muito a China como poucos no Brasil, e talvez no mundo. Então, é a mesma coisa que ele fala. Quando se fala da Coreia, ele acha melhor ouvir, porque eu sei os meus limites do meu conhecimento, sabe? Eu, por exemplo, se você me perguntar, vamos discutir macroeconomia? Eu falei, cara, eu não sou especialista em macroeconomia, minha área é política industrial, é inovação. Então, se quiser discutir comigo sobre isso, vamos lá, vamos discutir, né? Então, assim, por exemplo, hoje eu participei da apresentação do programa de governo do PT, né, na PCO Abramo, de manhã. E a discussão que eu fiz foi sobre política industrial. Eu não vou entrar na área de macroeconomia, porque o PT ele tem os seus economistas especializados em macroeconomia. Eu sei macroeconomia, mas não sou um especialista. Então vai ter detalhes do debate que eu não domino. Então por isso que eu não entro nesse debate muitas vezes, entende? Então eu acho que são essas coisas que a gente tem que tomar cuidado, né? Por uma questão de honestidade, e tem aquilo que eu falei, de uma questão de honestidade intelectual, mas buscar honestidade intelectual é algo muito complexo nas redes sociais. Mas, sabe o que É verdade. Onde tudo é like, né? Onde tudo é as pessoas se retweetando, né? Onde é o comentário, então o ego fica, né? Ali querendo. Né? É isso, eu comentei mais, não é querendo expor eles negativamente, eu queria saber sua opinião mesmo. A pergunta foi mais mas é porque assim, como eu falei assim, e é natural você perguntar, cara. O que eu expus é aquilo que eu acho, mas não falando deles especificamente, porque eu não os conheço, nunca vi, nunca os vi falando. Eu fiz a pergunta, professor, porque é mais uma piada interna entre eu e o Eric, entendeu? Em outros episódios, em outros comentários. Aí a gente fez só uma brincadeira aqui para descontrair, porque alguns ouvintes já sabem como é a nossa dinâmica aqui. E só para contextualizar... Mas o professor faz... Hã? Não, tranquilo. Beleza. E só dando uma contextualização, eu tenho um leve problema com eles, no sentido que eles querem refutar, é o termo que eles mais gostam de utilizar, pessoas que são da academia, principalmente nas áreas especializadas. Então isso é meio... É como se... Então, mas eu já vi que nas redes sociais, alguns amigos já me falaram isso, que conhecem mais esse mundo. Se vocês olharem meu Twitter, não tem nenhum ano que eu entrei no Twitter, cara. Eu entrei porque o Paulo Gala ficou me estimulando, alguns amigos ficaram me estimulando, então eu tinha muito a contribuir para o debate, né? Pelo domínio que eu tinha na Ásia, na política industrial, inovação, que poderia contribuir muito. E tem um ano que eu tô lá, usando mais o Twitter de forma ativa, e eu acho que eu tenho contribuído para o debate na medida do possível, assim, fazendo provocações, na verdade. Mas, assim... Então, mas o que eu vejo, assim, tem muita, como o pessoal chama, muita lacração, né, cara? E eu acho que isso E aí tem muita gente que quer fazer nome em cima dessa lacração. Por exemplo, estratégia de pessoas que vai atacar pessoas com maior nível de formação, de visibilidade, para ver se ela é correspondida. E aí ela fazer nome em cima daquilo ali. E aí vai puxando seguidores através disso, percebe? Isso é estratégia, cara. Então, assim, aí cabe às pessoas, eu particularmente não respondo. A essas pessoas que eu sei, eu identifico, que não tá ali na seara daquilo que eu trabalho, não é menosprezar o coisa do tipo. Se for para fazer esse tipo de provocação, às vezes, com falta de respeito, desonesto, eu não respondo, cara, não vou perder tempo com isso, entendeu? Agora, gente, vamos para uma pergunta séria. Aquela minha pergunta foi mais uma piada interna. O professor respeitosamente respondeu a gente, mas era só uma piadinha mesmo.
Enfim, professor, como o senhor não sabe, eu me identifico muito com um viés neoclássico, né? Acho que não sei se o Eric comentou com o senhor. Eu leio muito, eu comecei muito por essa linha desde a faculdade e continuei, como o senhor falou, né? Quando a gente começa a estudar algo, a gente tem que prosseguir o máximo de tempo, né? E é curioso, né? Quanto mais a gente lê, parece que menos a gente entende. Fica tudo meio nublado, fica meio confuso, fica meio nublado algumas informações, mas a gente vai estudando cada vez mais para poder clarear e ter um debate saudável em relação a isso. Gosto muito, professor, da linha de crescimento econômico, eu gosto muito dos modelos de Solow, de Lucas e por aí vai. Tanto é que meu TCC foi voltado tanto para crescimento econômico e mercado de capitais, que são dois assuntos que eu gosto muito, muito, muito mesmo, né? Mas, enfim, a pergunta é o seguinte, professor. Com todo respeito, por mais que para não soar como se fosse algo arrogante, algo do gênero, o que eu queria saber é o desenvolvimento econômico, ele às vezes é subsidiado por impostos e título da dívida. Em alguns países, certo? Em alguns casos. Visto que, para construir esses programas, esse projeto, o governo precisa arrecadar alguns impostos, alguns títulos, para poder manter. Com isso, cria-se uma relação inversa, né? Possivelmente cria-se uma relação inversa entre crescimento econômico e desenvolvimento econômico. Porque o crescimento econômico, ele, na minha opinião, ele cria-se através de um cenário, um ambiente de empreendedorismo, de livre mercado, como eu falei para o senhor. Sou muito voltado para essa linha neoclássica. E diante do que eu falei, professor, eu queria saber a sua opinião. O senhor falou antes que não entra em debates, que não tem tanto domínio e tudo mais, mas é só mais saber sua opinião para a gente crescer juntos. Não, esse domínio, isso eu discuto, cara. Eu acho que é uma dicotomia falsa que você está apresentando, né? Baseado, não existe essa dicotomia. Em tese, não deve existir, e se existe é por erros de políticas econômicas, entre crescimento e desenvolvimento, como foi o caso do Brasil. Você já respondeu a primeira parte, a segunda parte é que o que eu queria saber da sua opinião, né? É importante. Sempre a gente vê o outro lado e tudo mais, eu queria saber, na sua opinião, sobre o que é mais relevante para o Brasil agora, né? Focar primeiro no crescimento econômico ou no desenvolvimento econômico? Repito, cara, é uma dicotomia falsa. Desenvolvimento econômico, ele incorpora o crescimento econômico. Não existe a possibilidade de você ter desenvolvimento econômico sem crescimento. Para você distribuir renda, para você promover inserção social, você tem que crescer, para gerar emprego. Não dá para você ter desenvolvimento. O que é o desenvolvimento econômico? É um processo de transformação estrutural da economia, né? Dentro do capitalismo, deixa muito bem claro isso, dentro do capitalismo, com um processo de democratização dos valores econômicos, das ideias econômicas, do processo de inserção social, disso hoje. Falar de desenvolvimento econômico é falar de distribuição de renda, de inserção social, de valores democráticos, sustentabilidade, inovação. Nada disso existe sem crescimento. Então, assim, a dicotomia que se coloca, ela é falsa. Se alguém coloca a ideia de desenvolvimento como dicotomia do crescimento, é não entender o que é desenvolvimento. O desenvolvimento econômico, ele não existe sem o crescimento econômico. Agora, o crescimento econômico, ele pode existir sem o desenvolvimento. Aí é uma consequência de políticas econômicas equivocadas, que foi o que aconteceu no Brasil. O Brasil promoveu um processo de crescimento econômico com uma concentração de renda brutal, e eu citei esse dado, através do uso da política salarial contendo o salário dos trabalhadores, né? Tem vários estudos que mostram isso empiricamente, que o PIB crescia e a taxa de crescimento do salário não acompanhava nem a produtividade e nem a inflação. A Lei Circular número 10, implementada em 1964 com o regime militar, ela dava uma política de aumento do salário mínimo pela metade do nível de inflação prevista. Então isso foi uma política deliberada, inclusive defendida pelos liberais, Budin e vários outros, Roberto Campos, com o argumento de que não era possível no Brasil ter um crescimento com distribuição de renda, que era necessário concentrar, que a ideia e o princípio era neoclássico, que você tem uma identidade maior, de que poupança determina investimento. E o Keynes mostrou claramente que no capitalismo, quando você tem um sistema monetário avançado, não necessariamente poupança determina investimento. E aí tem um elemento claro, muito equivocado também, de achar que o déficit fiscal ele é um problema. Por quê? Você tem que ver numa perspectiva de que o déficit fiscal ele gera receitas.
Portanto, a receita futura que ele gera equilibra as contas públicas. Quando você faz um ajuste fiscal em economia em descendência cíclica, você pode gerar um aprofundamento da crise fiscal, que foi o que aconteceu com a Dilma no período recente. Enfim, eu estou citando aqui alguns elementos, né, de que eu acho completamente equivocado. A Coreia do Sul promoveu um processo de desenvolvimento econômico brutal no crescimento. Então, veja, desenvolvimento econômico, crescimento sem desenvolvimento existe. Agora, desenvolvimento sem crescimento, isso não existe. É impossível isso acontecer. Você tem que ter o crescimento econômico. A ideia é que tipo de crescimento econômico você quer. Um crescimento econômico concentrador de renda, um crescimento econômico que exclui uma parcela da sociedade, um crescimento econômico que destrói o meio ambiente. Então, veja, pensar no desenvolvimento econômico hoje é pensar nessas possibilidades, nessas variáveis. Não tem como você tirar isso da ideia de desenvolvimento. Agora, do crescimento, eu posso. Vou focar no crescimento, como no Brasil aconteceu por muitos anos, e a gente exclui uma parcela da sociedade, concentrando renda. E aí, veja, a questão, mas vai financiar sempre arrecadando tributos? Para muitos, os Estados Unidos é um exemplo de país desenvolvido. E a carga tributária nos Estados Unidos, ela pesa mais do que aqui, por exemplo, do ponto de vista dos tributos diretos. A alíquota do imposto de renda bate 38%, 36%. Entende? A Coreia do Sul, dependendo da sua renda, você chega a 44%. É uma questão de reconhecer que no capitalismo, como você mesmo falou inicialmente, a lógica da meritocracia não existe e a política pública, ela minimiza essas questões da sua origem social e histórica através de arrecadação, destinando recursos para setores estratégicos que promovam um processo de mobilidade social maior. Né? Isso é desenvolvimento econômico. No Brasil, né, a alíquota máxima de imposto de renda de 27,5%, ela é surreal. Né? O Sindifisco tem vários estudos mostrando que se nós tivéssemos a tributação sobre lucros e dividendos, nós teríamos arrecadação mais de 57 bilhões de reais, que poderia ser revertida em políticas sociais. Entretanto, esses ricos no Brasil, eles são isentos. Então, isso é política pública, isso é desenvolvimento econômico. Né? Não se pode limitar a ideia de desenvolvimento econômico a crescimento econômico. Essa dicotomia é algo completamente equivocado. Completamente equivocado. Então, só para o ouvinte, o importante é que faça os dois, e aí com políticas públicas, né, professor? Só traduzindo. Na minha perspectiva, eu repito, tá, na minha perspectiva, naquilo que eu defendo, sim. Eu acho plenamente possível o Estado promover. Veja, vou citar um dado, cara. A OCDE divulgou agora um relatório sobre o investimento em pesquisa no combate à Covid. Se você olhar os indicadores, os principais produtores das vacinas, os laboratórios são privados. Só que 72% das pesquisas para a Covid foi com dinheiro público. Dinheiro público, cara. Isso eu estou dando dado. Né? Eu não estou dizendo assim, eu acho. Isso é fato, está no relatório da OCDE, que foi publicado a semana passada. 72%. Eu fiz até um fio lá no Twitter e mostrei isso. Entendeu? E que virou até uma coluna de um site aí, que publicou como coluna. 72%, meu cara, porque no mundo é assim. A Mariana Mazzucato mostra como é que funciona, né, o processo de inovação, através da garantia de compras públicas. O plano do Biden de 1 trilhão e 900 bilhões é destinando compras públicas para setores considerados estratégicos. Isso faz parte do projeto de desenvolvimento. A economia norte-americana, ela tem como base o desenvolvimento das suas forças produtivas com forte investimento estatal. É só ler o Hamilton para entender isso. Os defensores do Estado mínimo piram com esse programa, viu, Tauan? Tô adorando. Maravilhoso, professor. Cara, deixa eu falar uma coisa. O que está acontecendo entre a China e Estados Unidos na economia internacional, para finalizar aqui, que eu tenho que dar uma descansada, para tentar inibir e impedir da China ser a grande potência econômica mundial, com as sanções ao acesso da China a semicondutores, é um exemplo de como que o mundo ele é livre mercado. Né? Como que o mundo, veja, isso que é claro, que o princípio da concorrência perfeita, da livre mobilidade de capital, da tecnologia como um bem público, que está no arcabouço teórico dos neoclássicos, é só ler lá os princípios que rege a teoria da concorrência perfeita, ela não existe, a tecnologia não é um bem público, é privado e financiado pelo setor público. Pois é. Aí a Covid para mostrar isso. Show. Professor... Sem Estado não há salvação. Professor, isso aqui é uma pequena rivalidade entre eu e o Eric, porque quando a gente trouxe algumas outras figuras inicialmente, eles eram liberais, né? A gente trouxe o Joel, trouxe o Écio, e agora o senhor. Aí a Eric tá feliz da vida, porque tem alguém que discorda diretamente de mim. Mas... como eu contextualizei antes... Isso faz parte, cara. Não, eu tô... parte do debate é saudável, cara.
Wallace, eu tô adorando, porque eu amei a sua exposição. Tô falando de coração, eu gostei muito, eu tô aprendendo muito. Tô falando de verdade, eu tô aprendendo muito o seu ponto de vista. Concordo em muitas coisas, em muitos pontos que você falou, certo? E, cara, vamos finalizar para você poder descansar. Agradecer a sua presença novamente, Wallace. A gente pretende futuramente convidá-lo para um outro episódio, para trazer esse debate novamente com outras perguntas mais elaboradas. Peço perdão se eu falei alguma besteira ou algo do gênero. Como eu falei para o senhor no início, minha linha de estudo é mais crescimento econômico e mercado de capitais, que são dois assuntos que eu gosto de estudar bastante. E às vezes eu dou uns palpites assim em desenvolvimento, porque de vez em quando eu dou uma lida assim ou outra nesse sentido, né? Mas enfim. Não, deixa eu só. Não existe falar besteira. Eu acho que a conversa, quando ela é um respeito em relação à pluralidade de ideias, eu acho que ela é extremamente necessária, entendeu? Que eu não gosto de conversa que parte para um princípio de agressividade como verdade absoluta. Aquilo que você defende é o seu ponto de vista e ponto. Não, como eu falei inicialmente, a economia é uma ciência, é uma área, uma diversidade de pensamento, pluralidade de pensamento muito grande. Eu acho que isso é saudável, entende? Cada qual defende aquilo que acha que ela tem mais elementos de viabilidade para o mundo que ela acha o ideal, né? Pelo menos eu penso dessa forma. E eu parto desse princípio, daquilo que eu estudo, daquilo que me mostra como que o mundo funciona. E eu acho que é isso, e a gente aprende um com o outro. Eu concordo perfeitamente com esse pensamento, tanto é que eu e o Eric, a gente se juntou nesse sentido, né? Porque como eu entro mais nessa linha liberal, neoclássica, e Eric já entra nessa linha de desenvolvimento, a gente traz essa pluralidade, né? Essa discussão, a gente já gravou episódios eu e ele apontando 2 pontos de vista diferentes sobre algum fato, com convidados e tudo mais. Professor, vou pedir para você falar novamente do seu curso, caso queira, ou divulgar algum projeto, as suas redes sociais, o seu Twitter, seu Instagram. E você, ouvinte, quando estiver ouvindo, vai estar na descrição aqui, ou no YouTube, ou no Spotify, onde é a nossa principal plataforma de podcast. E aí você segue o professor, tá certo? Bom, eu quero agradecer, que para mim foi uma honra. Parabenizo a vocês pelo trabalho, eu espero que tenha êxito. Vocês cresçam muito, eu torço por isso. E fico muito feliz pelo convite. O pessoal que está ouvindo, se quiser me seguir nas redes sociais, eu estou lá no Twitter, estou no Instagram. No Instagram eu atuo muito pouco, mas no Twitter eu sou mais ativo, né? E também tem o Conexão Xangai. Eu os convido também para assistir Conexão Xangai todos os domingos às 18 horas comigo, professor Paulo Gala, professor André Roncalha e o professor Elias Jabor. Valeu? Diga tchau, meu amigo Eric. Eu vou dizer tchau, mas antes disso, gente, por favor, assistam Conexão Xangai. Domingo é um dia assim maravilhoso para você estar em casa sem fazer nada, só para sentar ali na sua cadeirinha, no seu sofá e ouvir, né, e aprender. Eu, de fato, fico muito feliz com a participação do Wallace aqui, não só por ter aqui vieses alinhados, é muito pelo contrário, eu acho que a pluralidade, né, a discussão é essencial, né, na economia, e a gente está colocando isso aqui à prova. Então, conheça mais o trabalho do professor Wallace, conheça o Conexão Xangai, e é isso, tchau! Se inscreva no curso do professor e tchau!